Se você é aluno da ETEC e tem dúvidas sobre a formatação do seu TCC, fica aqui comigo que a gente vai ver alguns detalhes importantes que vão facilitar a sua vida na hora de você formatar o seu TCC. Aqui é o professor Eduardo Ito e esse é o canal Passe a Saber. Então no vídeo de hoje você passa a saber a como formatar o seu trabalho de conclusão de curso. Esse vídeo é especial para os alunos das ETECs, das escolas técnicas que fazem parte do Centro Paula Souza, e a gente vai verificar algumas informações importantes sobre os padrões que o Centro Paula Souza exige sobre a formatação do trabalho de conclusão de curso para os cursos técnicos. O Centro Paula Souza ele tem um manual para a elaboração do trabalho de conclusão de curso das escolas técnicas do Centro Paula Souza. Tá? Esse é o documento oficial de formatação. Se você precisar desse documento, você consegue acessar ele através do próprio portal do Centro Paula Souza. E eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo. E você consegue baixar ele aqui em Manual de Elaboração do TCC. Então, como que nós vamos começar isso daqui? Eu vou mostrar para vocês um pouco do manual. A gente não vai conseguir contemplar tudo que o manual mostra, mas eu vou dar as bases principais para vocês seguirem a formatação adequada. O manual do Centro Paula Souza, ele contém algumas informações importantes. Então, ele vai elencar para a gente toda a sua definição de formatação para todos os elementos do nosso TCC e vai mostrar para a gente o que é obrigatório e o que não é, dependendo do tipo de TCC que você está fazendo. Então vamos analisar um pouco esse manual. O Centro Paula Souza ele desenvolveu esse manual com base nas normas da ABNT, colocando alguns ajustes próprios, isso é normal para todas as instituições. Se você é aluno de outra instituição, você pode acompanhar aqui esse nosso manual de formatação e ajustar isso para a formatação, para os detalhes que a sua instituição pede. Então, o documento é bem completo, é bem extenso, mas o que a gente precisa verificar inicialmente? A gente tem que ver que ele dispõe sobre diversos tipos de trabalhos de conclusão de curso. Então, aqui na página 6, nós temos os tipos de TCC que são possíveis. Então, nós temos a monografia, protótipo com manual técnico, maquete com memorial descritivo, artigo científico, projeto de pesquisa e relatório técnico. Hoje nós vamos focar no tipo de monografia. Se nós verificarmos o sumário, nós conseguimos verificar que na parte de monografia temos vários tópicos, vários subcapítulos aqui, falando cada um de um elemento. Então, na estrutura de monografia, nós temos alguns elementos que são obrigatórios e elementos que são opcionais. O trabalho ele é dividido entre elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Aqui onde nós temos um quadro mais escuro, são os elementos em destaque se é obrigatório ou opcional. Então nós temos que a capa, a folha de rosto, resumo em língua nacional e resumo em língua estrangeira e o sumário são obrigatórios. Dedicatória, agradecimentos, epígrafe, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas e símbolos são opcionais, isso daí vai depender da necessidade do seu trabalho. Nos elementos textuais, nós temos todos eles obrigatórios, então a introdução, desenvolvimento e considerações finais ou conclusão
todos eles são obrigatórios, e dos pós-textuais nós temos as referências como obrigatório, glossário, apêndices e anexos como opcionais. Então vamos verificar aqui o elemento capa. Nas normas da ABNT fala o que deve se conter na capa e na folha de rosto. E aqui o Centro Paula Souza, no manual, ele coloca para a gente um exemplo de posicionamento de capa. Então aqui nós temos o nome da instituição e o nome da unidade em caixa alta e negrito, fonte tamanho 14. O nome do curso, fonte 14 também em negrito, mas em caixa baixa ou minúsculo. O nome completo dos alunos, o título do trabalho em caixa alta e subtítulo, se houver, em caixa baixa, o local e o ano, tá? Tudo isso em tamanho 14. Então vamos começar a fazer essa nossa formatação. Então quais são os elementos que a gente precisa colocar aqui? Primeiro é o nome da instituição. Mas qual é o nome da nossa instituição? É o Centro Paula Souza, mas ele tem um nome específico, um nome oficial, que é Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Então nós vamos usar esse nome. Aqui no Word, quando a gente cola alguma coisa, a gente tem as opções de colagem que a gente pode manter somente o texto. Eu recomendo que vocês sempre colem mantendo somente o texto, para isso não afetar a formatação do nosso documento. Todos os elementos da nossa capa são centralizados. Depois nós temos o nome da unidade em caixa alta. Eu estou fazendo especificamente aqui o trabalho para a ETEC Uirapuru, mas você pode colocar o nome da ETEC que você estuda. Nós temos o nome do curso. Eu vou colocar um dos cursos técnicos para quem eu ministro aula, somente como exemplo. Depois, o nome do autor, título do trabalho, subtítulo, se houver, local e o ano da entrega. Então esses são os elementos que a gente precisa ter dentro da nossa capa. Aí a gente vai aplicar uma formatação. Mas antes disso, vamos colocar os outros elementos e depois a gente vê só a formatação. Aqui, para a gente ter uma capa onde o próximo elemento sempre vai continuar na próxima página, nós vamos inserir uma quebra de página. Aqui na aba Layout, nós vamos vir em quebra e adicionar uma quebra de página. Uma quebra de página ele funciona da seguinte maneira: após essa quebra de página, qualquer elemento que vier depois da quebra vai começar na página seguinte. Para a gente verificar quando a gente tem uma quebra de página, a gente pode usar aqui na página inicial o botão Mostrar Tudo. Então, em Mostrar Tudo, nós temos aqui a visualização da quebra de página. O Mostrar Tudo é algo bem importante quando a gente estiver formatando, para a gente verificar se toda a nossa formatação está condizente com o necessário. Depois nós partimos para a folha de rosto. Então aqui, como o manual mostra para a gente, nós temos algumas informações. Então, o nome e o título, da mesma forma que a gente tem na capa, e a gente tem aqui a nota explicativa. Essa nota explicativa tem, diferente do resto dos elementos, é fonte Arial 11, e aqui está uma coisa um pouco incoerente na apresentação do manual. Fala alinhado à direita, e realmente ele está do lado direito da página, mas esse tipo de formatação é justificado, então a gente vai seguir o exemplo justificado. Vamos colocar a data e o ano também.
Na nossa folha de rosto a gente também vai colocar uma quebra de página. Agora entra um ponto importante sobre a nossa formatação. Para a gente fazer a formatação aqui da nota explicativa, a gente precisa configurar as nossas margens. Então eu vou avançar um pouco no manual para verificar as margens e fazer a formatação aqui para vocês. Esse não é o único jeito de se fazer, mas eu acho que é a melhor forma da gente formatar a nota explicativa. Seguindo um pouco mais à frente no manual, nós vamos chegar na parte de margens, formato e margens. As margens do nosso documento devem ter 3 centímetros superior e 3 centímetros do lado esquerdo, 2 do lado inferior e 2 do lado direito. Por que que o esquerdo é maior que o direito? Porque nós não fazemos a impressão frente e verso do nosso trabalho, somente frente. Então esse lado é o que vai à encadernação, é o espaço que a gente precisa para encadernação. Então depois de encadernado, o nosso trabalho vai ficar alinhado no centro corretamente. Então para fazer essa formatação nós vamos em Layout, Margens, Margens personalizadas e nós vamos configurar superior com 3, esquerda com 3, inferior com 2 e direita com 2 centímetros. Os outros elementos, se vocês não têm um Word que está fora dos padrões, ele continua igual. A gente vai usar a opção de retrato, o tipo de papel vai ser o A4 e o layout vai ser com alinhamento vertical superior. Então nós vamos dar um OK e agora nossas margens estão configuradas. Aqui eu consigo ver na régua 3 centímetros do lado esquerdo, 2 centímetros do lado direito. Se vocês não estiverem visualizando a régua, vocês podem vir aqui na aba Exibir e selecionar a régua. Então aqui em Exibir a gente consegue habilitar ou desabilitar a nossa régua. Agora vamos partir para a formatação aqui desse elemento que é a nota explicativa. Como a gente viu no exemplo do manual, ele está com uma formatação justificada. A formatação justificada faz a gente ficar com o alinhamento tanto à direita quanto à esquerda. E essa é a forma que eu acho melhor para fazer isso. Outras pessoas podem fazer de outra forma, mas por que eu gosto assim? Dessa forma a gente fica com o início exatamente no centro da folha. Por quê? Com as margens configuradas nós temos 16 centímetros de área dentro da nossa folha, dentro da nossa página. Então com 16 centímetros, se a gente colocar um espaçamento antes do texto à esquerda de 8, a gente vai ter o início dele exatamente no meio. Então a gente clica aqui nas opções para verificar o parágrafo. Na caixa de diálogo que fala sobre o parágrafo, a gente vai colocar um recuo à esquerda de 8 centímetros e dar um OK. Com isso, a nossa nota explicativa parte exatamente do meio da página. Eu ainda não estou fazendo a configuração da formatação aqui, porque vocês vão entender logo quando a gente começar a fazer a formatação dos nossos estilos, que é algo essencial para a formatação de TCC. Então vamos voltar novamente e entender os outros elementos. A gente já tem os elementos da nossa capa e da nossa folha de rosto. Nós vamos colocar aqui somente os elementos obrigatórios. E agora é o resumo e o resumo em língua estrangeira. Aqui ele coloca também um exemplo de resumo de página de resumo. Mais para frente a gente vai ver que a configuração desse tipo de título é no centro da página, em negrito e com caixa alta. Então eu vou fazer só a marcação aqui das páginas, para depois a gente fazer a formatação. Então eu vou colocar o resumo
em caixa alta. Uma coisa interessante no Word é que a gente pode selecionar e vir aqui nas opções de fonte e colocar em maiúsculo. Isso facilita o nosso trabalho. Eu vou colocar depois também Abstract, que é o resumo em língua estrangeira, e depois o sumário. Então nós temos esses elementos pré-textuais que são obrigatórios. Após cada um desses títulos, eu vou colocar uma quebra de página para a gente ter a marcação da página de resumo, abstract e sumário bem definida. Então, novamente, em layout, quebras, vou colocar uma quebra de página após cada elemento. Dessa forma, nós temos as páginas marcadas para todas as nossas informações pré-textuais, todos os elementos pré-textuais. Então, eu dando um zoom out aqui, a gente consegue visualizar. Nós temos o espaço de capa, folha de rosto, resumo, o resumo em língua estrangeira e o nosso sumário. Agora vamos partir para a formatação desses elementos. Uma coisa muito importante é a distinção de formatação dos títulos para os elementos escritos. Então, para isso a gente vai prosseguir um pouco, depois a gente vai voltar para inserir o sumário nessa parte. E aí a gente começa a ver os elementos textuais. Eu vou fazer também já a inserção de alguns elementos textuais, como introdução, desenvolvimento e as considerações finais, para a gente depois poder começar a formatar. Então, depois do sumário, aqui temos a nossa página de sumário, eu vou colocar a introdução, mas aí eu já vou colocar dessa forma para ficar mais marcado, que a introdução é do lado esquerdo, não é centralizar mais. Bem, nós temos a nossa introdução, nosso desenvolvimento e nossa conclusão. Eu vou usar um comando aqui do Word que insere um número de parágrafos de forma aleatória, só para a gente ter algum conteúdo. Então esse comando é esse daqui. O comando range de random gera um número de parágrafos de forma aleatória que ele pega um conjunto de parágrafos que ele já tem dentro dele. E eu posso especificar dentro do parênteses qual o número. Então eu vou colocar 4 parágrafos para a introdução. Vou dar um Enter. Ele coloca aqui essa introdução. No desenvolvimento eu vou colocar alguns elementos a mais. Na conclusão também 4 parágrafos. Isso daqui, pessoal, é só para a gente ter alguma referência visual do que a gente vai estar formatando, tá bom? Vamos voltar para o manual e vamos ver aqui a parte de formato e margens. Então, os trabalhos devem ser digitados em papel branco ou riscado A4, coisa que já estava configurada, mas é sempre bom verificar. Por quê? Nós temos uma outra opção de configuração de folha, que é o tamanho carta ou letter, que é muito parecido. Vejam que nós no A4 temos 21 cm por 29,7 e o tamanho carta é 21,59 cm por 27,94. Então, visualmente, se a gente não está acostumado, a gente pode se enganar. É importante a gente manter do tamanho A4 para a gente não errar nessa formatação. Aí aqui é uma parte importante. Para a digitação deverá ser utilizada a fonte Arial, tamanho 12 para o texto e tamanho menor para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legenda das ilustrações e tabelas. Então a gente vai fazer uma formatação básica para todo o nosso texto seguindo fonte Arial, tamanho 12.
O espaçamento entre parágrafos deve ser antes de 0 e depois de 6 e entre linhas 1. Vamos fazer toda essa configuração. Em vez de a gente selecionar todos os nossos textos e colocarmos essa formatação, a gente vai usar a função de estilos. Os estilos são formatados e nós usamos esses estilos também para fazer o nosso sumário. Por isso que é de suma importância a gente fazer a configuração dos estilos de forma correta. Se vocês quiserem, para ter uma facilidade, vocês podem apagar esses estilos e criarem outros. Eu não vou apagar aqui para que não bagunce, que algumas pessoas não gostam de tirar esses estilos daqui. Então eu só vou formatar os que a gente já tem. Então o tipo normal é o que é incluso em todo o texto do nosso documento. Então se a gente clicar com o botão direito, a gente tem aqui a opção modificar. Clique em modificar e faça a formatação. Aqui a gente tem tamanho Arial 12, sem negrito, sem itálico e sem sublinhado. E agora a gente precisa formatar a parte de espaçamento. Aqui embaixo a gente tem o formatar, parágrafo, e a gente consegue modificar aqui. O espaçamento antes é 0, depois é 6, e o espaço entre linhas é de 1,5 linhas, ou uma linha e meia. Depois de formatar isso, você dá um OK aqui e você dá um OK aqui. Notem que a formatação de todo o nosso texto vai ter se alterado. Porque está tudo seguindo o normal. Uma coisa que acontece se a gente selecionar e formatar uma parte do nosso texto, essa formatação vai ser mais importante do que a formatação do estilo. Então não é bom a gente mexer na formatação de forma manual, a não ser em alguns elementos específicos. É sempre bom a gente deixar para fazer toda essa formatação com o estilo normal. Se vocês quiserem criar um estilo novo para os elementos da capa, clicando aqui em criar um estilo, você pode criar esse estilo para a capa e jogar. Ou você pode, no caso da capa e da folha de rosto, vocês podem formatar direto. Então eu vou colocar aqui que o nome é capa e folha de rosto. Vou dar um OK. E é importante a gente tomar cuidado para a gente não alterar o tipo de estilo que a gente está aplicando nos outros elementos. Então, na capa, a gente não pode clicar aqui, senão a gente troca o elemento. Tá? Então, a gente vai selecionar aqui os elementos da capa e da folha de rosto. E vai colocar nessa formatação de capa e folha de rosto. Clica com o botão direito, modificar, tamanho Arial, no caso da capa é 14, é tudo em negrito e é centralizado. Então aqui em parágrafo a gente pode deixar em linhas simples. Essa configuração dos espaçamentos da capa a gente não tem no manual, então a gente pode fazer da forma que a gente achar mais visual, a não ser que a unidade que você estude apresente ou o professor orientador oriente de uma forma específica. E os elementos centralizados. Vamos dar um OK. Aí a gente só precisa tomar cuidado com uma coisa. Aqui na parte da nossa nota explicativa, a gente não pode aplicar essa formatação. Então eu vou colocar de novo aquela formatação, vou voltar ele para o tamanho normal e vou colocar a formatação que pede. Né? Que é a fonte Arial 11, alinhado à direita, né? Só que na verdade a gente vai fazer o justificado e espaçamento simples. Então a gente vai fazer aquela configuração
que já foi explicada, vem em parágrafo. O espaçamento é simples e o recuo à esquerda de 8 centímetros, tamanho 11, porque ele é de um tamanho menor, né, para ficar condizente com o que a gente tem aqui. Agora nós podemos fazer a distribuição dos espaçamentos. A gente não tem no nosso manual um número especificado de espaços, então é importante a gente deixar esses elementos distribuídos. Assim nós temos a nossa capa e folha de rosto já formatados. O nosso texto normal também já está formatado, por causa da formatação desse tipo de estilo. Agora nós precisamos continuar verificando o nosso manual. Aí em sequência ele fala das margens que a gente já configurou: 3 centímetros superior e esquerda, 2 centímetros inferior e direita. A parte de espacejamento fala sobre os espaços. Então o espacejamento deve seguir o que ele está falando aqui. O texto deve ser digitado com 1,5 de espaço entre linhas, que a gente já configurou em espaço entre linhas. As citações longas com mais de 3 linhas. Notas de rodapé, legendas das ilustrações e das tabelas, natureza do trabalho e os resumos em vernáculo e em língua estrangeira devem ser digitados em espaço simples. Então, esses elementos devem ter espaçamento simples. O resumo em língua nacional e língua estrangeira devem ter esse espaçamento. Então, a gente, lá no resumo, então eu vou fazer o mesmo sistema para inserir um conteúdo fictício. Aqui eu estou colocando os elementos com essa função que o Word tem, mas no caso vocês vão fazer com o conteúdo que vocês têm dentro do trabalho desenvolvido por cada um. Aqui a gente também poderia criar um estilo novo para fazer essa configuração, ou vir aqui selecionando, vir em parágrafo, e o espaçamento entre linhas é simples. Então, na parte de resumo, o espaçamento ele deve ser simples, não de 1,5. Então nós temos aqui essa formatação. Se vocês tiverem notas de rodapé, legendas, ilustrações de tabela ou outros elementos que estão citados aqui, como as citações longas com mais de 3 linhas, vocês precisam configurar essa formatação. Eu recomendo que vocês criem estilos para cada uma delas. Como a gente já verificou como fazer, vocês já sabem. Tem uma coisa sobre as notas de rodapé que estão aqui em referências. Então, em referências, a gente pode usar essa ferramenta de inserir nota de rodapé e depois fazer a formatação. A gente não precisa fazer essa formatação de nota de rodapé de forma manual. Novamente, voltando para o manual, né, nós temos as notas de rodapé, que são elementos opcionais. E vejam, todos os elementos eles colocam uma descrição e um exemplo. Mas vamos ver a indicação de seção. Essa parte é muito importante. Cada seção, ou seja, um título de capítulo ou as subseções que são os subtítulos, devem ser precedidos por um indicativo numérico em algarismo arábico, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. O que isso significa? A partir aqui da introdução, nós precisamos inserir um número. Então a gente vai seguindo aqui a numeração e
a gente vai colocar somente um espaço. Então, se a gente verificar aqui com mostrar tudo, esse ponto é uma indicação de espaço. A gente vai ter só um espaço. Algumas pessoas costumam colocar traço ou um parênteses, mas é só um número com um espaço simples em toda a parte. O desenvolvimento também seria o 2 e a conclusão seria o 3. Seguindo aqui na parte da indicação de seção. Os títulos das seções primárias devem ser iniciados em uma nova página, em que devem ser separados do texto que o sucede, ou seja, que vem depois, por um espaço entre linhas de um e-mail. Essa indicação aqui é porque depois de uma seção principal, a gente precisa deixar um espaço simples de um e-mail, ou seja, um espaço de um e-mail é só a gente colocar um parágrafo vazio. Isso já vai deixar esse espaço. Então, depois das seções principais, a gente vai colocar um espaço e ele sempre tem que começar no início de uma nova página. Algumas pessoas, para fazerem isso, vão colocar vários parágrafos antes. Então, aqui, só para a gente ter esse exemplo, eu vou eliminar essa quebra de página. E algumas pessoas elas vão colocar vários parágrafos vazios para acertar o início de uma página seguinte. Mas dessa forma, toda vez que a gente tiver qualquer alteração do nosso trabalho que mude o número de linhas, a gente vai ter que ir configurar de novo. Essa forma não é muito boa de se trabalhar. O melhor é a gente sempre trabalhar vindo aqui em Layout e colocando uma quebra de página. Com uma quebra de página, a gente sempre vai ter o nosso capítulo iniciado em uma nova página. A mesma coisa aqui no desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento, eu vou inserir. Aqui no desenvolvimento, vou posicionar o mouse e vou inserir uma quebra de página novamente para o desenvolvimento ficar e a gente ficar na próxima página e a gente precisa colocar um parágrafo vazio. A mesma coisa com a nossa conclusão. Quebra de página e um parágrafo vazio depois. Aí tem um outro ponto. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por um espaço entre linhas de um e-mail. Por quê? Aqui está o exemplo de uma seção primária, que no caso seria o 1, e o 1.1, que é uma subseção. A subseção não é com caixa alta e ela não precisa começar em uma nova página. Então, aqui no desenvolvimento eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar aqui uma subseção. Então, o nosso desenvolvimento é o 2. Vou colocar o 2.2, um espaço simples e o título da subseção. Opa, desculpa pessoal, é 2.1, porque é a nossa primeira subseção da parte 2. Então, é uma subseção, dessa forma aqui. Então, é sempre um número ponto outro, um espaço simples. E qual que é a nossa subseção? Então, vou colocar primeira subseção do desenvolvimento. A gente tem que tomar cuidado porque a gente tem o hábito de colocar sempre a primeira letra de cada parte com maiúsculo, mas como a gente vê aqui, não é assim. Então, aqui mesmo, por hábito, ficou com S maiúsculo. Deixa eu desmarcar aqui e mostrar tudo. Então, o que é importante? A gente colocar um espaço antes e um espaço depois entre as subseções. Então, aqui eu vou colocar o 2.1 e vou colocar um 2.2.
com um espaço antes e um espaço depois. É assim que funciona e sempre com a indicação numérica. O interessante, pessoal, é que o manual é formatado de acordo com as regras que ele indica. Então, se vocês estiverem com dúvida de formatação de alguma parte, vocês podem olhar o manual como exemplo. O manual é o exemplo de como você deve fazer uma formatação. Tá? Depois nós temos aqui título sem indicativo numérico. Os títulos sem indicativo numérico, errata, agradecimentos e todos esses que estão aqui, inclusive resumo sumário, devem ser centralizados. Agora a gente vai entrar numa outra parte que é a configuração dos estilos dos títulos. Os títulos, eles são formatados pelos estilos aqui, título 1, título 2. Se a gente colocar o título 2, vai aparecer o título 3, e se a gente usar o título 3, vai aparecer título 4. Então a gente vai clicar com o botão direito, modificar, vai fazer a formatação. Arial, tamanho 12, porque os títulos não mudam de tamanho, em negrito, e a gente pode colocar automático para ficar em cor preta. A formatação de parágrafo não é especificada, então a gente pode manter a mesma formatação do texto. 0 antes, 6 depois e 1,5 linhas. Dá um OK e um OK novamente. Nosso título 1 está formatado, então a gente vai clicar em título 1 e aqui a gente vai ver, pelo menos na versão do Word 365, que a gente consegue recolher ou expandir. Isso daqui é uma função que tem para facilitar a leitura como se fosse um tópico. Os títulos eles transformam tudo em tópico. Então, o desenvolvimento também é título 2. E aqui, a primeira subseção do desenvolvimento não é título 2, pessoal, não é título 1. É o segundo nível de título, porque título 1 e título 2 não é o número do título, é a hierarquia. Então, o segundo nível de título é o título 2. Então, a gente vai colocar em modificar, Arial, tamanho 12, negrito, automático e a mesma coisa. Antes 0, depois 6, 1,5 linhas. Dá um OK e a gente pode aplicar na subseção 2.1 e 2.2. Quando a gente aplicou aqui, apareceu o título 3. Se a gente usar o título 3, vai aparecer o título 4. Tá? E a conclusão é do tipo título 1. Mas aí aqui o documento fala também para a gente tem que os títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados. Nessa parte, a gente não pode usar o tipo título 1, título 2, porque isso vai interferir no nosso sumário. O sumário a gente faz com o recurso de referências aqui, que é a criação de um sumário de forma automática. E o sumário ele utiliza os estilos para fazer essa formatação. Se a gente aplicar aqui no sumário título 1, título 2, algum desses títulos, o sumário, o resumo, vai aparecer no nosso sumário quando a gente criar. E eles não aparecem no sumário. Somente a partir da introdução que vão ser listados no sumário. Então a gente tem aqui um outro tipo de título, que é um título sem numeração, somente título. A gente pode configurar ele para fazer a formatação dos títulos que não são numerados. Então a gente vai clicar aqui em título e vai modificar ele para acertar a formatação. Também Arial tamanho 12, negrito, cor automática, e ele é centralizado. Em fonte parágrafo a gente pode manter a mesma formatação, 0 e 6 e 1,5 linhas. Com isso nosso resumo está centralizado aqui. A gente vai colocar o abstract também e o nosso sumário. Então, dessa forma, a gente já tem boa parte do nosso TCC formatado, só que a gente tem mais os elementos pós-textuais. Pessoal, uma coisa muito importante, caso uma subseção termine no final, na última linha do documento, a gente não pode dar um espaço a mais para fazer ele descer, tá? Deixa assim mesmo, esse é o padrão. Então, depois da conclusão, a gente ainda tem as
referências. Então vamos voltar para o manual. Aqui a gente também tem a indicação da numeração, que sempre deve ser progressiva, dependendo do nível da sessão. E aqui o Centro Paulo Souza ele coloca o CETEPS, que é a sigla do nome oficial do Centro Paulo Souza, definiu que nos trabalhos acadêmicos da instituição deve-se utilizar letra maiúscula nas seções primárias e negrito em todas as seções. Por quê? Essas são algumas peculiaridades que a gente tem no manual do Centro Paulo Souza. Uma delas é em relação ao tipo de escrita, tipo de fonte, que aqui especifica que é Arial, mas nas regras da ABNT fala que pode ser Arial ou Times New Roman. Aqui é só Arial. E nos títulos, as regras da ABNT são um pouco diferentes. Dependendo do nível de seção, a gente não vai colocar negrito, e dependendo sim. Então aqui o Centro Paulo Souza definiu que a seção primária é caixa alta, as demais caixa baixa e todos levam negrito. Tá? É uma padronização que a gente tem aqui no Centro Paulo Souza, que então a gente usa isso para o nosso trabalho de formatação, quer dizer, para o nosso trabalho de conclusão de curso. Nós temos diversos elementos explicando como devem ser feitos. Caso vocês precisem de algum deles, vocês devem vir aqui no manual e verificar. A tabela pode ser um pouco estranha dessa forma, mas é assim. Sem as divisões de colunas, é dessa forma com que a tabela deve ser apresentada. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas esse é o padrão dentro da regra. Depois nós temos aqui um grande espaço falando sobre as citações, porque dependendo do tipo de citação, ela deve ser feita de uma forma diferente. Como, por exemplo, as citações diretas com mais 3 linhas, que elas devem ser feitas em tamanho menor. Esse tamanho menor não é especificado, então vocês podem fazer com tamanho 10 ou 11, porque o tamanho padrão é 12. E deve ser colocado 4 centímetros de margem à esquerda. Tá? Então temos diversos tipos de citação, vocês devem analisar isso na hora de fazer a citação. Dá para ver qual que é o tipo de citação que se encaixa da forma que você escreveu. Então vocês veem que é um documento bem extenso e bem detalhado sobre todos os tipos de elementos. Aí agora a gente chega em referências, que é um elemento obrigatório. Então, olhem só essa parte. O título da seção referências deve ser centralizado e não deve ser numerado. Então, é igual aos títulos da parte pré-textual. Só que as referências elas devem ser incluídas no nosso sumário. Se a gente voltar no próprio sumário do documento, aqui do manual, a gente tem as referências marcadas aqui. Então, é dessa forma que a gente precisa apresentar. Então, a gente vai vir aqui, colocar mais uma quebra de página e vai adicionar aqui a referência. Eu vou usar o tipo título 1, só que ele deve ser centralizado, diferente dos outros títulos. Então aqui a gente tem o espaço para as nossas referências. Então agora a gente já tem a estrutura principal do nosso TCC formatado. Lógico que no desenvolvimento vocês vão provavelmente precisar colocar mais informações e descrever um pouco melhor as outras partes, mas essa é a formatação básica do nosso TCC. Então, capa com tamanho 14, Arial negrito, com alguns elementos em caixa alta e outros em caixa baixa. A nossa folha de rosto com a nota explicativa partindo do meio da página. E uma coisa aqui que eu esqueci de configurar novamente, é justificado para ficar igual ao exemplo do manual. Resumos, o resumo em língua nacional e língua estrangeira,
centralizado, caixa alta em negrito e com o texto Arial tamanho 14, com espaçamento entre linhas simples. O espaço do nosso sumário que a gente já vai fazer. A introdução tendo um espaço depois, sempre depois de um capítulo primário. E os subcapítulos com espaço antes e depois em caixa baixa e os principais em caixa alta. Conclusão também começando numa página nova. E as referências centralizadas. Então, essa é a verificação que vocês precisam fazer se toda a formatação está condizente com o necessário. Lembrando que a gente obrigatoriamente precisa trabalhar com os estilos se a gente quiser fazer a inserção de um sumário de forma automática. Agora vamos fazer a configuração de sumário e de paginação, que é uma coisa que também acaba sendo um pouco complicado para muitas pessoas que não conhecem o Word com esses detalhes. Então eu vou partir lá para a parte de paginação agora. Então aqui na paginação ele fala que a partir da folha de rosto todas as páginas devem ser contadas sequencialmente, porém só será numerada a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a introdução. O que isso significa? Se só vai ser contado a partir da folha de rosto, significa que a nossa capa ela não entra na contagem. Então a gente não vai falar que a página 1 é a nossa capa. A página 1 é a nossa folha de rosto. E a gente vai contar a partir da folha de rosto, mas só vai aparecer o número a partir da introdução. Então como que a gente vai fazer isso? A gente precisa usar o recurso chamado quebra de seção. Aqui nós temos a nossa capa. Se eu der 2 cliques na área de cabeçalho ou rodapé, a gente vai ver rodapé e cabeçalho. Clicando 2 vezes fora, a gente volta aqui para o nosso texto e a gente vai ver aqui em layout as opções de quebra. Nós temos 2 tipos, quebra de página e quebra de seção. Quando a gente quebra a seção, a gente consegue aplicar formatações diferentes para seções diferentes. Nós temos 2 tipos de quebra de seção. Quebra de seção na próxima página e quebra de seção contínua. Quebra de seção com início em próxima página faz a função de uma quebra de seção e uma quebra de página. Vocês vão entender aqui. Eu vou inserir aqui, depois de 2020, uma quebra de seção com início em próxima página. Vejam que o próximo elemento pulou. Por quê? Se eu colocar mostrar tudo, eu tenho uma quebra de seção e uma quebra de página aqui. A quebra de seção com início em próxima página faz quebrar a página também. Então eu vou apagar para deixar só a quebra de seção. Agora, se eu entrar no cabeçalho e no rodapé, eu tenho rodapé da seção 1 e cabeçalho da seção 2, porque eu dividi isso em 2 seções. Com isso eu consigo configurar a contagem. Por quê? A gente não pode contar a página da capa. A gente vai começar a contar da página da folha de rosto. E depois da folha de rosto a gente tem uma outra configuração diferenciada, que é depois do sumário. Logo depois do sumário, a gente tem aqui a necessidade de fazer outra quebra de seção. Então eu vou vir em layout, quebras de seção, e eu vou apagar essa quebra de página. Agora, a introdução é seção 3 e o rodapé é seção 2. Quando a gente entra no cabeçalho ou no rodapé, a gente abre aqui as ferramentas de cabeçalho e rodapé, que a gente tem esse botão vincular ao anterior. Se a gente vincular ao anterior, tudo que a gente colocar em um vai acontecer no outro. Então, se eu colocar algum texto na seção 3, a seção 2, vejam, seção 2 vai aparecer. Isso vai acontecer em todos. Então eu vou apagar e eu vou desmarcar essa opção. O vincular ao anterior está desmarcado. Então se eu inserir na seção 3, a seção 2 não vai ter alteração porque não estão vinculados mais. A gente vai desvincular todas essas seções. Então na seção 2 também vou desmarcar para desvincular.
A seção 1 a gente não precisa mexer e a gente vai começar a mexer a partir da seção 2. Ainda nas ferramentas de cabeçalho e rodapé, a gente vai vir em número de página. Clicar em formatar números de página e a gente vai colocar aqui em numeração da página, iniciar em 1. Por quê? A gente está iniciando essa contagem em 1, porque antes era capa 1, folha de rosto 2. A gente falando para folha de rosto, ou seja, a seção 2, iniciar em 1, a gente vai ter essa formatação, essa contagem começando da folha de rosto. Então, a folha de rosto 1, resumo 2, abstract 3, sumário 4 e a introdução 5. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar a numeração a partir da introdução. Como está desvinculado, a gente vem aqui na seção 3 e insere no início da página, no canto direito, que está aqui no nosso manual, que deve ser apresentado no canto superior direito da folha. Tem um outro ponto em relação à numeração. Aqui em formato e margens, um dos elementos que devem ser apresentados com tamanho menor é a paginação. Porque fala, para digitação deve ser utilizado fonte Arial tamanho 12 para texto e tamanho menor para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas, ilustrações das tabelas. Então a paginação ela deve ser apresentada também com um tamanho menor. Para fazer isso a gente vai selecionar, vai vir em página inicial e vai diminuir o tamanho da fonte. Pode ser 10 ou 11, vamos deixar em 11. Dando 2 cliques para sair, a gente vai ter a nossa paginação configurada aqui. Vejam que no sumário não aparece, nenhum elemento antes aparece, e a partir da introdução a gente começa a exibir. Agora vamos incluir um sumário. Para o sumário ser feito de forma automática pelo Word, a gente precisa ter os estilos configurados. Então a gente vai vir aqui em referências, sumário. Esses sumários aqui a gente não consegue formatar exatamente da forma que a gente precisa, então a gente vai em personalizar sumário e vamos configurar essas opções. Então a gente vai mostrar o número de página, alinhar à direita e deixar pontos. Nós temos diversos níveis, título 1, 2 e 3, então a gente pode colocar para mostrar mais níveis se a gente tiver, mas aqui em modificar a gente consegue formatar. Tá? A formatação de todos os nossos textos estão com negrito, de todos os capítulos, e eles devem ser mostrados com negrito aqui também. A gente pode fazer a formatação de parágrafo também, para ser adequado, dar um ok aqui. Agora a gente já tem as opções, a configuração do formato. Mas aqui em opções tem uma coisa importante. Se a gente deixar como tá, a gente vai colocar uma indentação do grau. E no manual não indica isso. Todos começam no mesmo, na mesma linha. Então a gente vai colocar que o título 1, 2 e 3 são do nível do índice 1. Então a gente vai dar um ok e todos vão começar partindo da margem. Então se a gente der um ok, ele vai inserir esse sumário para a gente. Dessa forma que o sumário deve ser apresentado, e vejam que a parte pré-textual não é inclusa, porque a gente não usou título 1, 2 ou 3. As referências a gente utilizou o título 1. E a numeração está começando a introdução no 5, porque a gente fez a configuração para começar a contar do 1 a partir da folha de rosto. Essa é a apresentação que a gente precisa fazer para o nosso sumário. Mas lembrando, qualquer alteração no texto, então vejam, aqui no 2.1 a gente começa na página 6. Vamos supor que o professor e orientador falou que você precisava inserir mais alguma parte do trabalho. Então eu vou adicionar aqui mais 3 parágrafos. Isso fez com que
o 2.1 fosse para a página 7. Se a gente voltar aqui, ele não atualizou. O 2.1 está na página 6. Aí a gente pode clicar com o botão direito, atualizar campo e falar para atualizar índice inteiro. Se a gente mandar atualizar somente número de página, o texto se mantém mesmo se a gente tiver alterado e a gente muda só a página. Mas como tem que aparecer igual, sempre é bom atualizar todo o índice. Então agora, trocou para aqui era a página 6 e virou página 7. Então, sempre antes de finalizar o trabalho e entregar, você deve vir aqui no sumário, clicar com o botão direito e colocar para atualizar o campo. Essa é a estrutura básica de um TCC, seguindo as regras que o Centro Paula Souza mostra no manual. Tá? Esse daqui é um material para que vocês possam consultar, caso tenham dúvidas nessa parte de formatação. Acaba sendo um vídeo um pouco extenso, mas é necessário. É muita coisa para a gente colocar na formatação. E depois, nos elementos mais detalhados, quando vocês forem colocar imagens, tabelas, notas de rodapé, as próprias referências, todas essas etapas têm a sua formatação específica que constam aqui no manual. Existem os outros modelos de TCC. Aqui a gente se baseou no modelo de monografia. Caso o seu modelo seja um artigo, você verifique lá as opções de artigo, mas as informações aqui também podem te ajudar. Bom? E é isso, pessoal. Essa é a base da nossa formatação de TCC. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e que vocês consigam formatar o TCC de vocês adequadamente. Se vocês tiverem dúvidas sobre a utilização do Word, aqui no canal nós temos uma série de vídeos mostrando essas utilizações para que vocês consigam aplicar isso na formatação do TCC de vocês. E se vocês gostaram e acharam que essa aula vai contribuir para vocês finalizarem o curso, curtam o vídeo para a gente saber que esse conteúdo é interessante. Compartilhem também com os colegas que também estão passando por esse problema de formatação de TCC. E se inscrevam no canal, que aí você pode receber as notificações dos nossos próximos vídeos sobre tanto a parte de informática quanto as outras diversas áreas do conhecimento. Tá? Ficamos por aqui agora e a gente se vê no próximo vídeo.